Dia 1º de fevereiro, culto jovem às 19 horas, sábado. Amém? Glória a Deus. Você que participou e participa da campanha do outdoor, não se esqueça também de fazer aquela oferta em relação ao outdoor. Obrigado. Pode abrir sua Bíblia comigo? Vamos lá? Romanos capítulo 3, vamos fazer a leitura desse trecho da palavra de Deus. Romanos capítulo 3. O pessoal da oração já está aí? Todo mundo firme? Gostei de ver, entrei lá na sala, o pessoal estava orando. Pastor, eu queria orar um pouco mais do que se ora no culto normal. O que eu posso fazer? Como é que está a oração sexta-feira, Fernando? Firme? Reiniciar agora? Sexta-feira, firme. A oração às 20 horas. Todos os cultos, nós começamos o louvor aqui, tem uma equipe orando lá dentro, na sala da secretaria, enquanto estamos aqui. Nós acreditamos que Deus responde a oração, e por isso a gente ora. E Deus responde mesmo, porque nós temos aqui testemunhos, um atrás do outro, de resposta de oração. Então, você que, pastor, eu queria orar um pouco mais. Procure ao final do culto, nosso diácono Luiz e sua esposa para isso, tá bom? Romanos capítulo 3, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e o quê? Mentiroso todo homem, segundo está escrito. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem? Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos o quê? Como alguns caluniadores afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venha o quê? A condenação deste é justa. Paulo está aqui levantando uma questão, falando da bondade de Deus diante da nossa atitude pecaminosa. E ele está mostrando aqui que até o nosso ato de pecado, Deus usa na sua misericórdia para mostrar o quanto nós precisamos dele, Deus. Porque dificilmente alguém aqui chegou a Jesus no dia que ganhou na loteria, que estava tudo bem, que tinha muito dinheiro, que a saúde estava perfeita. Alguém se converteu assim? Ou alguém só se converte quando está ou com uma agonia no coração, ou com um problema de doença, ou com lutas? Porque na verdade, irmãos, se tudo estivesse bem, nós não precisaríamos estar aqui, porque não teríamos chegado à consciência de que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. É verdade isso? Diga amém. Então, ele está falando aqui debaixo desse tema, e eu preciso que você entenda, porque eu estava conversando com o pastor Renato Corumbá, lá em Juiz de Fora, antes de ontem eu estava em Juiz de Fora com ele, e estávamos falando sobre louvor, sobre paixão pelo louvor, a dificuldade que algumas igrejas têm. Há igrejas que você entra que o pessoal canta assim, ó.
E às vezes, até no nosso meio mesmo, há pessoas que o ministro do louvor estava aqui suando, gastando todos os quilos que ele ganhou lá nas férias dele aqui. Está até molhado o microfone dele, tanto babar aqui, mas estava aqui, cara, suando. Aí eu de vez em quando dou uma olhada assim para o lado, aí vejo gente assim, ó. E aí eu conversando com o pastor, disse assim, que faz a diferença entre uma pessoa ou uma igreja que quando louva, ora, adora, vibra, e a outra que não? Está ligado ao que nós vamos aprender aqui esta manhã. Está ligada à questão da paixão por Jesus. A paixão por Jesus. Eu vim para a igreja para resolver problemas, porque Jesus usou esse mecanismo para eu chegar até aqui. Se eu não tivesse tido problema, eu não tinha chegado. É verdade isso? Diga amém. Dinheiro no bolso, tudo bem, fazendo tudo que queria, você não estava nem aqui, isso aqui estava vazio. Mas Deus usou desse recurso para você chegar aqui. E aí Deus começa a equacionar a sua vida, começa a solucionar, começa a trazer paz, alegria, começa a trazer entendimento, sabedoria, milagres começam a acontecer, mudanças em coisas que já estão às vezes rígidas durante anos, coisas que cresceram errados, comportamentos que cresceram errados, condutas que cresceram erradas. Deus começa a transformar, porque essa nova criatura que nasceu dentro de você, quem está em Cristo, nova, e as coisas velhas vão passando, mas para essas coisas velhas passar, é um processo. Você entende isso? Diga amém. E aí, quando você entende isso, essa obra vicária na sua vida, de onde você veio, dos problemas que Deus te tirou e o que Deus fez e faz na sua vida, daí nasce uma paixão profunda por Jesus. Por isso que está se dizendo aqui no texto sobre essa questão de que há uma necessidade. Diz assim, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Certo que não, do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como um pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venha bens, a condenação deste é justa. O mal não é para você continuar no mal, o mal é para revelar a bondade de Deus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Mas o que eu quero falar com vocês começa aqui, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de quê? Porque os judeus aqui, irmãos, deixa eu explicar isso, se justificavam ser a religião certa. Não, eu faço parte do judaísmo, minha religião é certa e tal. E Paulo está tentando quebrar, mostrar que o que Deus vem fazer não é uma obra religiosa. Religião sempre existiu no mundo e sempre existirá. A obra de Deus na nossa vida é uma obra de transformação. Eu posso mudar de religião e não ser transformado. Eu conheço gente que era católica e hoje é evangélico, e que foi mudada. E conheço gente que era católica e hoje é evangélico e foi mudada. E conheço muito evangélico que sempre foi evangélico e nunca nasceu de novo. Porque o que a Bíblia está tratando aqui não é de religião. O que ela está tratando é de uma transformação que Deus vem fazer na nossa vida. A religião tem o seu valor, tem o seu peso, a religião organiza a nossa vida, a religião ela tem seus aspectos positivos e bons. Mas o que Paulo está falando aqui é de uma mudança interior, que transforma o caráter do homem, que transforma a forma de pensar do homem. E é isso que ele está tratando aqui. Então os judeus se gloriavam de ter uma religião certa, correta, mais bíblica, mais voltada para a Bíblia. Só que Paulo dá essa resposta aqui. Não há justo, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda,
não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus. Diga, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você sabe que hoje, ouça o que eu vou falar aqui, estamos na presença de Deus diante da sua palavra. Está faltando temor de Deus no meio do povo que diz ser o povo de Deus, como na época dos judeus. Irmãos, Deus não é um show. Deus não é um momento de emoção num show. Eu posso até expressar Deus nesses momentos, mas Deus é um Deus puro. Eu nunca falei aqui, mas eu quero te ensinar uma coisa que eu ensino no seminário. O caráter de Deus é composto de pureza. O caráter de Deus, ele é a essência, é a própria verdade. Nele não há mentira. O texto diz assim: seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Deus é puro, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é justo. Há uma composição do caráter, dos atributos de Deus, que faz dele um Deus intocável por nós, homens e mulheres pecadores. Tanto é que no Velho Testamento, o povo não tinha acesso a Deus. O único que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para fazer a oferenda era aquele sumo sacerdote que levava uma corda e uns sinetes para entrar, porque se ele não se purificasse, não buscasse uma purificação, e ele entrasse cheio de pecados, ele morria por causa da presença de Deus. Nenhum de nós sobreviveria na presença de Deus, tamanha a pureza, a santidade, o poder, a glória desse Deus criador do universo, que fez o boom do universo e criou o universo. Esse Deus poderoso, nós não tínhamos condições de resistir à sua glória. Estou falando isto porque quando eu falo essas coisas, vem um santo temor no meu coração, e eu não concebo que eu jogue num lugar de trivialidade, de bagunça, num lugar corriqueiro da minha vida, a presença de Deus, o meu envolvimento com Deus. Eu não posso jogar num lugar comum, corriqueiro, essa presença poderosa do Senhor do universo, que antes da nova aliança ninguém tinha acesso a Ele, e Jesus vem, paga o preço, morre na cruz, porque nenhum homem podia fazer isso. Então Deus teve que encarnar-se homem, nascer de uma mulher e pagar o preço, porque Ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Dá para entender isso? É o Cordeiro puro, não há nenhum homem que teria condições de fazer isso. Jesus vem, derrama o seu sangue e liga o homem a Deus através do seu sacrifício. Por isso que quem crê em Jesus será salvo, quem não crê está condenado, porque Ele é o único e suficiente acesso do homem a Deus. Ninguém pode chegar a Deus, falar com Deus, estar com Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Nem pelas suas obras, nem por intermediação de outros, porque todos, é isso que o texto diz, todos os homens pecaram, e todos foram incluídos e encerrados na desobediência. Então, nós, por natureza, nascemos pecadores.
Você não é pecador porque você comete pecado. Você é pecador porque você nasceu já com uma natureza pecaminosa. O bebê mais novo dessa igreja é pecador, mas não é porque ele comete pecado, é porque ele já nasceu com a natureza adâmica. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Todos pecaram. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando eu começo a pensar que eu estava tão separado de Deus, tão longe de Deus, que nem oração, nada chegava ao trono dele, e de repente eu começo a orar, e Deus começa a responder as minhas orações, eu começo a entender a salvação, eu recebo a vida eterna dentro de mim, e eu começo a perceber que esse Deus quer ter vida comigo, contato direto comigo, que Ele aboliu a separação que havia dos nossos pecados, através do sangue do Cordeiro. Esse Deus vivo do Senhor do Universo, quer estar comigo, através da palavra e do Espírito Santo. E aí, nessa hora eu tenho que ter uma gratidão tremenda, uma paixão tremenda, dizer assim: Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu andava perdido, eu não tinha destino, eu não tinha razão, eu não tinha propósito, e Deus me chamou. Então daí nasce a gratidão, e na hora que você vai orar ou louvar a Deus, você tem a gratidão de dizer: oh meu Deus, eu podia estar morto agora, por causa dos meus pecados, eu poderia agora ter minha vida toda complicada, a minha vida podia estar um arraso, mas Jesus entrou na minha vida e mudou tudo. Eu tenho que louvar esse Deus maravilhoso, dar muito glória, muito aleluia, e dizer que Ele é maravilhoso. É daí que nasce a gratidão, o temor a Deus. É daí que surge. Quando você não entende isso, você tem uma relação com Deus muito rala. Diz aqui o texto o seguinte, preste atenção. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada por quem? Pela lei e pelos profetas. Então as leis e os profetas foi fazendo um preâmbulo do que viria. As profecias apontavam para Jesus, tudo mostrava que chegaria o dia que Deus desceria à terra e faria uma aliança com os homens. Então, é isso que ele está falando. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Por isso nós usamos o Velho Testamento, pastor. Pastor, por que se nós estamos debaixo da nova aliança, se usa o Velho Testamento? A razão é simples, porque eu preciso mostrar que Jesus não é um acaso. Jesus foi algo planejado por Deus. E se ele foi planejado por Deus, os profetas, o Velho Testamento, a lei, falava dessa chegada para ele. Então eu preciso do Velho Testamento para mostrar que Jesus é um plano de Deus. Amém? Mais ainda. Pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Versículo 24, leia com calma comigo. Sendo o quê? Vai vocês. De quê? De que forma? Justificados de que forma? Está falando de quê? Da graça. Da graça de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua, mediante a redenção que há em quê? A quem Deus propôs. De que maneira? No seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? Então, a justiça de Deus foi feita em Jesus. Como não havia nenhum homem que podia fazer, ele mesmo foi a justiça e o justificador. Disse: vocês estão, tem jeito não. O homem não consegue obedecer à lei, o homem não consegue obedecer a minha palavra, e se for pela lei, ninguém será salvo. Então, ele vai, manda Jesus, e Jesus assume a posição de cabeça federal. O que é isso, pastor? Quando você vota,
Quantos votaram aqui para presidente da República? Agora chegou a hora da confissão dos pecados. Quem votou na Dilma na última eleição? Levante a mão. Ok. Sabe o que nós demos? A maioria deu para ela? O direito de falar em nome de 200 milhões de pessoas. Quando a Dilma fala, é o Brasil que fala. Porque ela é uma representante de 200 milhões de pessoas. Eu estou chutando 200 milhões, já chegamos a 200 milhões já? Quase isso, né? 190, por aí. 190 milhões de pessoas. Como é que pode isso? O erro que ela comete atinge o quê? A todos nós. O acerto que ela faz também atinge todos nós. Isso chama-se representatividade. O que Deus fez? Só, essa turma não consegue obedecer minha lei. Eu mesmo vou lá, vou nascer, vou fazer, essa parte de mim chamada Jesus, vai fazer o sacrifício e representar todos aqueles que creem no seu nome. Então serão justificados diante de mim. Dá para entender isso? Diga amém. Isso é a representatividade, é o cabeça federal que eu estava falando. Então é isso que ele está falando aqui. Continua aqui comigo. Muito bem. Parei no versículo 29? Não. Isso. Onde, versículo, onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Porque que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Diga, pela lei. Deus criou agora uma nova lei, não uma lei judaica, mas uma lei da fé. Quer dizer que a fé tem paradigmas, a lei tem, a fé tem processos para funcionar, tem. Isso caberia estudos e estudos aqui. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado de que maneira? Pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará de que maneira? Por fé, o circunciso, e mediante a fé também o quê? O circunciso, irmãos, era o judeu. O judeu, quando você entra para a religião judaica, o homem é circuncidado. E a mulher? A mulher é um zero à esquerda. Porque a religião judaica, como há também a religião... Agora me faltou a cabeça. Esses que estão botando bomba em tudo quanto é lugar aí. A religião muçulmana, esses que botam bomba dizem que são lá, né? São de lá. Eu não sei, eu não conheço, mas em nome da fé também a Igreja Católica matou milhares de pessoas. Então, em nome da fé tem muita gente fazendo bobagem. Em nome da fé tem muita gente tirando dinheiro dos outros. Em nome da fé tem gente fazendo... A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode manchar alguma coisa que não deve ser manchada. Mas a verdade é que essa religião, a mulher é um zero à esquerda. A mulher, ela não pode ter os mesmos direitos religiosos que os homens têm lá. Tanto é que nas orações a mulher fica numa parte e os homens só que ficam lá no tapete orando. A religião judaica também tem restrições à mulher. A única religião que crê num único Deus, que é o cristianismo, abriu a porta para as mulheres e disse, todos são iguais diante de Deus. Jesus trouxe a libertação para as mulheres. Vocês não dão nenhum glória a Deus. Vou mandar vocês tudo para as Arábias, viu? Vocês têm aqui, irmãos, vocês não têm ideia do que é viver oprimido num país onde a mulher, para dirigir, tem que ter, não pode dirigir porque é proibido, porque é mulher. Ela tem que andar toda coberta porque não pode. Você acredita nos países muçulmanos? É umas coisas estranhas, né? Os amigos, homens, andam de mãos dadas. Agora tu vê
Eu de mãozinha dada com o Fernando ali no meio da rua. 2 gordinhos. Aí é que vão falar mal pra caramba. Além de gordo. E a mulher vai atrás do cara, anda atrás, e os filhos atrás. São coisas para a nossa cultura absurda, mas tudo de fundo religioso. Tanto é que quando eles saem dos países deles, vão para outros países, estudam em outros países, quando voltam, já não se acostumam mais, porque a liberdade é uma coisa fabulosa. A liberdade é algo maravilhoso. E a Bíblia diz que justamente isso, Jesus veio libertar a gente do pecado, libertar a gente da condenação eterna, libertar a gente dessas injustiças, de tudo que há de injustiça. E aí, quando eu vejo muçulmano botando coisa lá em nome de Alá, com ignorância, mas fazendo isso em nome de Alá, eu vejo gente que ora aqui 3 vezes ao dia, voltado para Meca, lá o muçulmano faz isso, vejo judeu batendo a cabeça ali perto do muro ali, tal, não sei o quê, e às vezes, e nós que temos tudo, foi conquistado na cruz do Calvário, vamos cantar um hino. Que isso? Você foi perdoado de todos os seus pecados, passados, presente e futuro. Se você vir se arrepender, diga glória a Deus. Seu coração tem que estar cheio de gratidão, dizendo, é hora de estar com meu Deus, é hora de estar na presença do Senhor com meus irmãos, é hora da gente fazer aquela manifestação de gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida, aleluia, a sua graça é maravilhosa, Jesus. Isso faz a diferença quando você ora, isso faz a diferença quando você louva, isso faz a diferença quando você testemunha de Jesus, porque você sabe o que Ele fez na tua vida, de onde você estava, e todos têm que ter essa gratidão, porque todos pecaram, e não existe pecado menor ou maior, todos pecaram. Não importa se você roubou, matou, ou se você mentiu ou adulterou, pecado é pecado diante de Deus. O menor pecado te afasta da santidade de Deus, mas o sangue de Jesus te lava e se une novamente ao Senhor. Então, quando eu venho para a casa do Senhor, tem que vir, vou já junto com meus irmãos para adorar esse Deus maravilhoso. Essa gratidão cria paixão por Deus. Eu andei um tempo, acho que um ano inteiro cantando um hino que falava que eu me apaixonei por Cristo, me apaixonei. Eu cantava tanto que o irmão um dia virou e encontrou comigo, pastor, o senhor é mesmo apaixonado por Jesus. Eu disse, graças a Deus, porque o senhor só canta esse hino. Eu quase disse para ele que eu só aprendi esse, mas eu não ia ofendê-lo. Eu sorri e disse, não, irmão, é porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu tenho prazer de dizer que Ele me perdoou, e me perdoa, e me perdoará os meus pecados. Eu tenho prazer de dizer que o sangue dEle me purificou e me purifica. Eu tenho o prazer de dizer para as pessoas que há uma saída, uma solução na vida delas, e que essa solução começa com Jesus. Você não pode perder isso. Não olhe para o lado, não olhe o que estão dizendo, olhe para a palavra de Deus e olhe para o que o Espírito Santo está revelando no seu coração, porque nos últimos dias, os dias são maus. Ouça o que eu vou falar. A Bíblia diz que nos últimos dias, eu não sei se estou falando isso porque daqui a pouco vou prestar continência e vou para o céu, mas eu nunca vi tanta maldade como eu tenho visto. Eu sinceramente, há coisas acontecendo nos dias de hoje que eu não imaginei que a minha geração fosse ver. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Amor de quem? Amor de quem? O povo de Deus. A iniquidade entrou dentro da igreja, e aí o amor ao dinheiro,
E tem muita coisa que está sendo feita em nome de Deus que é para obter lucro pessoal, que não tem nada a ver. Por isso que eu estou dizendo, leia a Bíblia. Meus irmãos, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Isso aqui é a lâmpada para o teu pé, luz do caminho. Não confie só no que eu estou falando, leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz que homens surgiriam com essa disposição mental e começaria a ver na igreja até sinais que se possível fosse, não é, diga glória a Deus, enganaria até os escolhidos. Sabe por que não engana os escolhidos? Porque o escolhido conhece isso aqui, ó. O escolhido tem comunhão com Deus. O escolhido lê a Bíblia, ora e ouve a voz do Espírito Santo no seu coração. Se possível fosse, as coisas, puxa pastor, mas aquilo ali tão grande acontecendo, será que Deus não está ali? Irmãos, Deus está em todo lugar e Ele usa como Ele quer, mas ouça bem, há lugares que eu nem recomendo. Irmão, procura uma igreja. Não, mas lá é igreja, irmão. Por favor, procure uma igreja séria, que ensine a palavra de Deus, e não fique contando historinha de beabá, que ensine a pessoa a entender o que é a vida com Deus verdadeiramente, porque os dias são maus, e há tanto engano, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Por que não engana os escolhidos? Se uma igreja, o pastor está lutando para você ler a Bíblia, para você orar, acredite que esse homem e esta igreja é uma igreja de Deus. Não só a nossa, mas todos aqueles que estão dizendo, vamos estudar a Bíblia, vamos para a escola bíblica dominical, vamos aprender a palavra de Deus, vamos orar. Então creia que esses, mas aquela que vai só no oba-oba para ver o cantor, para ver o show, para receber o milagre e depois você não ter compromisso, abra o olho, porque a Bíblia diz que o diabo também faz sinais. E ele faz sinais tais que confunde as pessoas. Então a gente tem que ter um santo temor, porque o temor também gera em nós uma responsabilidade para com a nossa vida espiritual. Eu falei de duas coisas aqui. Eu disse que a graça reconhecida e entendida por nós gera gratidão a Deus. Entende isso? Diga amém. Mas estou dizendo também que o temor a Deus, que é o início de sabedoria, o princípio de sabedoria, quando você tem isso no coração, você também cria no seu interior uma responsabilidade para com Deus. Servir a Deus não é de qualquer jeito. Servir a Deus não é segundo plano. Servir a Deus não é algo que eu faço quando estou com vontade. Não, eu estou ligado ao Criador do universo pelo sangue do Cordeiro. Ele vive em mim e eu vivo nele. E eu tenho que ter cuidado. O temor a Deus gera em você responsabilidade. Eu não posso frequentar todo lugar. Eu não posso fazer todo lugar. Eu não posso fazer tudo que o mundo faz, não. A Bíblia diz que tudo lhe é lícito por causa da liberdade. Mas nem tudo. O não convém é por temor a Deus. Não é medo de Deus. É temor. Não. Eu tenho que ter cuidado com isso. Só para terminar. Você entendeu o que a graça de Deus fez e faz e continuará fazendo na sua vida? Ouça bem, morrer todos nós vamos, irmãos, fisicamente. Quantos sabem que vão morrer fisicamente aqui? Todos nós sabemos disso. Mas como morrer é diferente. Uma coisa é saber que eu vou morrer, uma coisa é saber que eu vou morrer salvo. Que vou para o céu. E outra coisa é eu não ter certeza de nada. Ah, pastor, morreu, acabou. Jesus disse que não. Ele disse, eu vou preparar uma morada. Aquele que morre,
crendo em mim, terá a vida eterna. Jesus disse que há uma vida eterna e que Ele foi para preparar uma morada para nós nesta vida eterna. E eu quero dizer a você que até para morrer, fisicamente todos nós morremos, mas o que cria a expectativa da morte faz a diferença. A morte para aquele que crê é lucro, para aquele que não crê é o fim. Isso por causa da graça de Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus esta manhã? Diante do que eu falei? Então nós vamos ficar de pé. Eu vou chamar aqui nossa equipe de louvor. E eu queria que você, com esse espírito, com esse entendimento da graça de Deus sobre a tua vida. Irmãos, eu sempre falo para minha esposa assim, olha, se eu não tivesse conhecido a Jesus, eu já estava morto. Porque o meu homem natural já tinha feito besteira. Eu tenho certeza disso. Que se eu não tivesse conhecido Jesus, eu estava morto. E provavelmente que se eu não tivesse conhecido Jesus, eu teria matado alguém também. Por causa da natureza pecaminosa, do mal que habita no homem natural. Todos pecaram. Todos pecaram. Quantos têm consciência que vive por causa da graça de Deus? Assim, eu tenho consciência disso, pastor. Porque é tão fácil morrer. Então, enche o seu coração de gratidão. Você não tem tudo que você quer. Eu sei que você não tem tudo que você quer. Eu também não tenho tudo que eu quero. Mas você tem que ser grato a Deus pelo que Ele já fez na tua obra. Se nada mais você tivesse, você poderia cantar sempre. Vamos louvar o Senhor? Vamos lá? Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso.
ao que está sentado, você está diante do trono, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro Imaculado e ao Cordeiro puro, santo e verdadeiro, seja o louvor. Ele é digno de toda honra, e seja a honra de toda glória, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia. Poderoso Deus, Jesus, e poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Alguém essa manhã que diz assim: pastor, eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu quero fazer esta noite, esta manhã. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entrar em aliança com esse Deus vivo. Eu nunca fiz isso, eu sempre criei em Deus. Eu sei que Jesus é o Senhor, Salvador, mas eu nunca fiz uma oração de entrega da minha vida nas mãos dele. E eu quero fazer isso esta manhã. Se você quer fazer isso esta manhã, sai do seu lugar, vem aqui. Diga: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu nunca fiz isso conscientemente, sempre acreditei, mas nunca despojei. Se você quer fazer isso, sai agora. Esta é uma manhã muito especial que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Se você quer fazer isso, sai agora e vem. Rompe todas as barreiras. Não fique olhando a coisa de forma religiosa. Religião não salva ninguém, irmãos. Nem a religião evangélica, nem a religião católica, nem espírita. Quem salva é Jesus. É Jesus que salva. Sai do seu lugar e diga: eu quero uma vida plena com esse Jesus. Quebra agora as barreiras. Dê o seu passo. Não fique aí acuado, com síndrome de coitadinho, dizendo: ah, quem sou eu? Deus está te chamando. Você é um filho, uma filha de Deus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos esta manhã, porque estamos entendendo que tu nos criaste para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, que nós somos frutos de ti para ti, Senhor. Muito obrigado. Enche o coração daquele que está angustiado de paz. Nos dá um dia, uma semana vitoriosa, e que logo mais nós possamos estar de volta aqui, Senhor, buscando a tua face e a tua presença, com gratidão, com reconhecimento e com teu santo temor, Senhor, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Bom dia, bom almoço.
e até logo mais, às 19 horas.